Olá, eu sou o Victor Fontana e este é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre elas. E na edição de hoje você verá Pedagogia Cristã, Teoria e Prática, curso com inscrições abertas aqui pela ABC2 que você pode fazer e eu dou maiores detalhes. Isolamento social, qual é o grau de efetividade dessa prática para contenção do vírus, especificamente no Brasil? Gás metano e o ciclo vicioso do aquecimento global. Micro-organismos super antigos. Qual é o organismo mais antigo da Terra? Veremos isso também. E na nossa entrevista em profundidade trazemos Yuri Breder, pastor e teólogo da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e também diretor da Escola do Discípulo. Vamos conversar sobre apologética, então fique ligado. Pedagogia Cristã, Teoria e Prática, curso com as inscrições abertas aqui pela ABC2. Se você perdeu a oportunidade de fazer parte do nosso curso Fundamentos da Vida Intelectual, lá da Academia ABC2, que já tem gente aproveitando nessa hora por sinal, isso não significa que você não tenha opções. Na quarta edição já nós temos o curso sobre Pedagogia Cristã com o Igor Miguel, que é pesquisador na área, excelente professor. Fica feita aqui a nossa indicação para que você aproveite esse curso e você fica ligado nessas novidades e em outras no nosso site cristãosnaciencia.org.br e também nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso Twitter, que também traz informações sobre o nosso próximo seminário online para a região de Macaé, nos dias 18 a 20 de agosto. Então fique ligado em todas essas novidades. Isolamento social no Brasil. O quanto isso ajudou o vírus a não se propagar? É justamente isso que tenta responder uma pesquisa recentemente publicada na revista Science, majoritariamente feita por pesquisadores brasileiros que tentam entender como que o vírus chegou até o Brasil e como que ele se espalhou. Se teria se espalhado muito mais sem o isolamento, as estimativas a respeito disso e, de fato, o que aconteceu depois que as medidas foram tomadas. O isolamento no Brasil começou no mês de março, quando o vírus já tinha entrado no Brasil, e esse estudo identificou mais de 100 portas de entradas no vírus, embora 3 portas de entrada, 3 jeitos que o vírus entrou no Brasil, 3 origens do vírus no Brasil foram as que provocaram um maior número de doenças, então, um maior número de pessoas contagiadas, melhor dizendo. Então a gente teve uma porta de entrada muito séria em São Paulo, outra no Ceará e outra ainda que nós não sabemos exatamente por onde entrou, mas que é a responsável pela contaminação no restante dos estados da federação. O estudo foi feito em 21 dos estados da federação e deu conta aí dessas 3 principais origens. Em relação à eficácia do isolamento, embora distante do ideal, estima-se que no início da entrada dessas 3 cepas de vírus originárias no Brasil, a transmissão se dava de 1 para 3 pessoas. Cada pessoa infectava outras 3. Essa era a taxa inicial de transmissão. O isolamento reduziu isso para uma média de 1,6 pessoas, 1,6 para cada pessoa infectada. Então o isolamento, em parte, funcionou de maneira insuficiente, de maneira ainda distante do ideal. O ideal seria 1 para 1 ou menos de 1, para fazer com que esse contágio fosse sendo reduzido aos poucos. Mas, em comparação de 1 para 3 com 1 para 1,6, o isolamento ajudou e ajudou muito. Imagina se nós tivéssemos aí mais ou menos o dobro de infectados caso não fizéssemos, não tomássemos as medidas de isolamento social. Então, fica feita aqui a recomendação desse estudo que nos mostra que o isolamento de fato teve um efeito positivo, ainda que não o efeito que nós gostaríamos.
Metano na atmosfera, estamos perto de um perigoso ciclo vicioso para as mudanças climáticas no globo. Bom, há muito tempo a gente sabe que entre os gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global, a gente tem o dióxido de carbono, talvez como o grande vilão da história. Outro vilão importante, menos falado, mas que também é um gás que provoca essas mudanças climáticas, é o gás metano. Pois bem, recentemente, numa publicação da revista Proceedings of Royal Society, publicação importante, foi constatado que gás metano tem sido liberado das calotas polares, ou seja, além do dióxido de carbono na atmosfera, temos encontrado mais gás metano, aumentando ainda mais o aquecimento global, as mudanças climáticas. Por que isso é um ciclo vicioso e um ciclo vicioso perigoso? Porque provavelmente, e o que essa publicação nos traz e nos diz, é que esse gás metano extra que está aparecendo na atmosfera vem do derretimento das calotas polares, causado em especial pelo aumento já observado da temperatura no globo. Isso faz com que as calotas derretam, libera mais gás metano, a Terra aquece mais, aquecendo mais, você tem mais derretimento das calotas e, portanto, mais liberação de gás metano e, portanto, um processo acelerado de aumento de temperatura. Portanto, hoje nós temos aí um vilão além do vilão do carbono na atmosfera, o vilão chamado metano. Cada vez mais é importante que nós tomemos atitudes que reduzam a velocidade das mudanças climáticas no globo. Qual é o organismo vivo mais antigo da Terra? Não vá ao livro dos recordes, ao Guinness, porque você não vai encontrar nada ali. Na verdade, você encontraria se fosse a revista Nature que publicou esse estudo na semana passada de pesquisadores japoneses. Eles encontraram micro-organismos de mais de 100 milhões de anos no solo do Pacífico Sul. Na verdade, soterrados a 100 metros do solo do Oceano Pacífico Sul, que está a 6 mil metros de profundidade. Micro-organismos sobrevivendo com baixos nutrientes, quase sem nenhum oxigênio, por 100 milhões de anos. Esse é um motivo de surpresa para os próprios pesquisadores, embora eles mesmos admitam que seja relativamente esperado que se encontre micro-organismos antigos nesse tipo de ambiente, em especial micro-organismos muito simples que conseguem sim sobreviver sem essa abundância de nutrientes e mesmo de oxigênio. Esse tipo de descoberta é interessante para que a gente pense melhor sobre o nosso globo, sobre o nosso planeta, e evoca muitas questões. Quando questões como essas começam a aparecer, a gente precisa também ter um bom arsenal de respostas e como lidar com isso intelectualmente. Dentro da teologia existe um ramo específico para lidar intelectualmente com esse tipo de informação. Em especial, a gente fala da apologética, da defesa da fé. E para falar sobre esse tema, hoje nós chamamos um entrevistado, ele que é pastor e teólogo da PIB de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, meu amigo Yuri Breder. Vamos à nossa entrevista. Então, para conversar sobre a apologética, a importância dela, nós temos aqui Yuri Breder, que é diretor da Escola do Discípulo, também é pastor e teólogo na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, além de ser um amigo que a amizade até transborda gerações, né? O pai do Yuri é amigo do meu pai, de longa data, né? Mas é um prazer receber você aqui, Yuri. E eu queria que você comentasse um pouco com a gente como que despertou o interesse para você dentro da disciplina da apologética, porque a teologia tem uma série de áreas, né? Tem uma série de disciplinas, às vezes mais divididas entre si do que a gente gostaria de ver mais diálogo entre elas às vezes, mas tem muita coisa. Entre elas existe
a apologética como um ramo dentro da filosófica e sistemática, mas para você, como que despertou esse interesse específico? Grande Vitor, obrigado demais pelo privilégio, a oportunidade da gente estar junto. Para mim, falar um pouco de apologética é falar um pouco da minha própria trajetória na teologia em si. Eu comecei a me interessar pela apologética, querendo ou não, né, acredite ou não, eu não sabia que eu estava estudando apologética. Eu estava no seminário e eu tive uma matéria que tratou pela primeira vez do termo cosmovisão. E eu estava com bastante tempo para estudar, na época eu lembro que foi na biblioteca do seminário, achei um livrozinho, levei ele para o meu quarto, e era o Como Viveremos, do Francis Schaeffer. Um livrozinho. Um livrozinho básico. E, assim, foi um deslumbre. Acho que essa é a palavra, foi um deslumbre. Eu me lembro que eu lia cada página e eu ficava entusiasmado com aquela paixão que o Francis Schaeffer fazia apologética, né? Ele era um pastor, ele escrevia com essa paixão e pela primeira vez eu senti que eu não precisava fazer uma escolha entre ser intelectualmente robusto e espiritualmente vibrante, né? É o que a gente fala muito na escola do discípulo. Eu vi essas duas coisas unidas e eu vi que eu não precisava cometer suicídio intelectual para ser um cristão. E que, assim como o Francis Schaeffer, como ele fazia, era possível entender toda a realidade dentro da cosmovisão cristã e que aquilo fazia sentido, que havia boas respostas para nós como cristãos oferecermos à vida como um todo, e todas elas eram compatíveis com a fé cristã, compatíveis com a ciência, e o Francis Schaeffer fazia isso com uma maestria, né? Ele vai das artes plásticas para o cinema, vai para a filosofia, volta para enfim, para as artes como de uma maneira geral. Então eu fiquei muito entusiasmado em ver como que o cristianismo podia oferecer respostas às mais variadas questões da vida. Então acho que foi com Francis Schaeffer que eu descobri essa paixão por oferecer respostas, que é o que a apologética faz. Isso é uma coisa interessante, né? Muita gente, eu acho que tem um contato um pouco torto com a apologética, foi o meu caso, tá? A minha história é um pouco diferente da sua. Para mim, a apologética foi extremamente útil no começo da vida de convertido. Eu nasci num lar evangélico, num lar cristão, mas a minha história como cristão começa, de fato, com 17 anos de idade. E cheio de questionamentos, mais ou menos dessa ordem intelectual, alguns não tanto, alguns pretextos para querer fazer moralmente coisas que geralmente pessoas de família cristã ou são tolhidas de fazer, etc. Mas quando eu realmente estou na igreja e quero levar a coisa a sério e tal, eu me deparei com o livrinho do Josh McDowell, Mais que um Carpinteiro, que é apologética também, mas de um tipo totalmente distinto do tipo do Schaeffer, que é, de certa forma, um herdeiro de Van Til, né? Mas eu tive o contato com esse tipo de apologética que era, embora útil, meramente uma defesa da fé e só, ou uma defesa de pontos da fé que fossem, de alguma maneira, desafiados por alguma informação extra-igreja. Quando o Schaeffer propõe apologética, não é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo isso também, mas está fazendo mais do que isso, né? Ele está ajudando numa proposta intelectual de compreensão de mundo. Eu não sei se essa foi a sensação que você teve quando você entrou em contato com o Schaeffer, mas para mim eu descobri tipo como se fosse Apologética 2, sabe? Ah, com certeza. Eu também, eu já estava no seminário, já tinha tido disciplina de apologética e classicamente, eu nem vou usar a palavra clássica porque ela já é carregada dentro da própria disciplina, né? Apologética clássica, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas tradicionalmente, o que a gente vê de apologética é uma abordagem para algumas
religiões, alguns credos que desafiam a ortodoxia cristã. Então você tem lá 4, 5, são sempre os mesmos, né? E como é que você responde a esta tal religião, a esta fé, a este grupo? E era basicamente uma questão, parece um decoreba de respostas e de textos bíblicos. Se ele disser isso, você responde com esse texto. Então, realmente era bastante simplista. Eu descobri na prática, como que isso foi simplista, quando eu fui para o Nepal. Eu trabalhei um tempo com plantação de igrejas lá no Nepal, e nenhuma dessas religiões que a gente estuda aqui no Ocidente fazia o mínimo desafio aos cristãos do Nepal. Então eu precisei escrever um curso para o pessoal que a gente treinava lá, com aqueles desafios que haviam lá, várias heresias que nem chegaram aqui no Brasil, né, e outras religiões, e eu vi como que essa abordagem apologética, ela é um tanto limitada. E a apologética, o sentido da palavra apologia, né, apologia, é oferecer respostas. E a gente sempre faz isso quando a gente está falando de ciência, da perspectiva cristã, das mais variadas empreitas teológicas. Nós estamos sempre oferecendo respostas para questionamentos. Então, nesse sentido, a apologética ela é muito ampla, e a gente está fazendo apologética, a gente está fazendo apologias, mesmo sem saber. E quando nós falamos de apologética hoje em dia, nós temos algumas ênfases diferentes. Então, você tem a apologética clássica, você tem a apologética pressuposicionalista, que é mais essa ali que o Schaeffer, Van Til, toda a classe holandesa adotava. E hoje você tem um tipo de apologética que o Schaeffer também é bem fronteiriço nesse sentido, ele fala esses dois universos, que é a apologética cultural. Então você tem Leslie Newbegin, o John Stott é tido, né, por uma dessas, como essas referências que olham para a realidade. Então acho que é isso que a apologética faz. Olha para a realidade, ouve as perguntas, ela tem que ser uma teologia permeável, né? Não combativa, não bélica, não já ouvindo para tentar responder, mas ouvindo os dilemas do mundo, as perguntas que o ser humano tem, porque nós temos perguntas de ordem social, de ordem filosófica, estamos cheios de perguntas aí. Tem um monte de gente tentando responder. E às vezes a igreja fica assim, poxa, não ouça fulano, não veja ciclano, porque a gente não gosta das respostas que essas pessoas estão dando. E a gente se priva de estabelecer ou de formular as nossas próprias respostas à luz da Bíblia e à luz daquilo que a gente tem ouvido hoje. Então acho que a gente não tem que ficar tentando responder pergunta do século XV. Nós temos que responder as perguntas que o homem da nossa época faz e temos que fazer a partir do nosso lugar aqui, não também das respostas que foram formuladas lá. Então, de uma certa forma, nós temos que manter esse constante diálogo. Por isso que eu gosto da apologética. Eu vejo muito diálogo. Enquanto as pessoas só veem respostas, eu vejo diálogo. Eu acho isso sensacional, Yuri, porque a gente acaba deslocando esse exercício que às vezes é isolado da apologética dentro das ementas, né? Uhum. Quando isso toma conta da realidade, você cita aí Leslie Newbegin, você cita John Stott, não são geralmente autores que as pessoas, de maneira geral, que têm contato, que sabem o que é apologética, associam ao exercício dessa disciplina. Exatamente. Geralmente não são os primeiros autores que vêm à mente quando a gente pensa no Ravi Zacarias, com um determinado tipo de apologética. William Lane Craig. Isso. No Van Til, quando você pensa no pressuposicionalista, né? Mas isso que o Stott fez ao longo da carreira, o que o Newbegin, num exercício talvez parecido com o seu, de voltar para o Ocidente, né, de estar no Oriente, voltar para o Ocidente e dizer: existem novas perguntas surgindo e novas respostas precisam ser dadas. E acaba que é um exercício apologético e muita gente faz apologias sem saber. Quer ver uma coisa interessante? Agora, com a nossa crise da pandemia, a gente tem, no mesmo mês praticamente, Piper, que é um pastor,
né? Um pastor que, sim, é um doutor em teologia, mas o exercício primário dele é pastoral. Uma vocação pastoral muito forte, né? Uma vocação pastoral muito forte. Aí nós temos o Tom Wright, que é um teólogo do Novo Testamento, o Walter Brueggemann, que é um teólogo do Antigo Testamento. Cada um deles lança um livro dentro das suas perspectivas sobre o coronavírus, de acordo com as áreas de estudos dele. Os 3 livros são livros de apologética. A gente não os coloca como livros de apologética na biblioteca, na seção de apologética, talvez porque o Walter Brueggemann é teólogo do Antigo Testamento, e você bota lá em Teologia do AT. Pelo nome do cara, a gente não bota ali, mas o que eles estão fazendo é isso. E eu não sei a sua opinião, mas a minha percepção é que se a gente pensa, como você descreveu agora, trazendo o Stott para esse campo, trazendo o Newbegin, que é um gigante da missiologia para esse campo, a gente ajuda um pouco a limpar a barra da apologética com algumas das pessoas que têm algum preconceito com ela. Eu acredito que em termos filosóficos, é quase que um espantalho que fizeram da apologética. Quanto antes ele for desconstruído, melhor para a igreja, melhor para nós, porque nós temos uma mensagem a pregar, nós estamos diante de perguntas que vão assumindo uma nova roupagem, e se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos fazer como muitos teólogos adoram fazer, respondendo perguntas que ninguém faz, né? Nós adoramos responder perguntas que ninguém está fazendo, e as perguntas que as pessoas estão fazendo, nós não conseguimos perceber a importância delas. Então, falar de apologética, e aí a gente falando de Newbegin e de John Stott, trazendo eles para apologética, eu vou usar um conceito de um cara que ainda está um pouquinho mais longe disso, mas o Tillich, ele falava sobre a riqueza de uma teologia de fronteira, né? Os lugares fronteiriços, eles são muito ricos culturalmente, porque eles integram muitos povos, então são ricos na cultura, são ricos na língua, e nós, os apologetas, eles são chamados a ocupar esses lugares de fronteira, enquanto outras pessoas estão mais seguras dentro do ambiente eclesiástico, e elas têm aquele campo, e aquele campo tem a sua linguagem própria, tem os seus bens próprios, né, tem os seus valores próprios. O apologeta, ele é chamado a dar alguns passos para essas regiões mais fronteiriças e ouvir o que se diz do lado de fora, e fazer, então, um trabalho de tradução, né? Às vezes a igreja não está entendendo o que o mundo está perguntando, e o mundo não está entendendo o que a igreja está falando, mas a gente precisa ocupar esse lugar. Quem faz isso maravilhosamente bem, e a gente admira muito eles por causa disso, Tim Keller. É fantástico como ele consegue derrubar objeções em um parágrafo. É incrível. C.S. Lewis fazia muito bem isso. O Chesterton, né, no livro Ortodoxia, ele é um apologeta fantástico. Então, esses dias eu ouvi o Tim Keller, ele escreveu num tweet, e ele disse assim: me descreva o Deus que você não gosta. Me descreva o Deus que você rejeita. Muito provavelmente, eu também não gosto desse Deus. Né? Então, dizendo para o mundo, olha, essa visão que as pessoas têm sobre Deus aí fora, muitas vezes ela não está de acordo com o que a própria teologia diz. Né? Então, essa tarefa de derrubar objeções de um modo elegante, de modo sensato, de um modo a ouvir as pessoas, não só para tentar responder com o versículo já engatilhado, não, vamos sentar, vamos qual é a sua objeção? De onde vem, né, essa questão que você tem contra a fé, ou enfim, que você não compreende? Então, essa tarefa é uma tarefa que oxigena a igreja. Né? Sim. Então, é muito legal. Eu acho que o Keller, que você mencionou, ele tem uma habilidade enorme em conseguir fazer essa tradução nos dois sentidos, de fazer a igreja entender realidades que nos circundam a respeito do mundo, que é um lugar complexo e que está se tornando cada vez mais complexo por causa da velocidade da informação e da velocidade das mudanças que têm sido cada vez mais intensas. Ele consegue trazer essas complexidades para dentro da igreja e fazer com que a igreja, que tem tanta resistência em se adaptar ao novo,
pelo menos a igreja seja capaz de olhar para esse novo e ter uma melhor compreensão. Ele faz essa tradução muito bem, com uma linguagem muito simples. Colocar coisas complexas em linguagem simples é uma habilidade absurda, que pouca gente tem. Ele tem muito, invejavelmente. É verdade. Como diz o Paulo On, quem sabe muito fala fácil, né? Pois é. Ele tem ele tem muito isso. E ele faz o inverso também, que é pegar o universo da Bíblia, do texto, da teologia, e traduzir não para quem está no banco da igreja, para quem está fora do arraial, com uma habilidade absurda, né? Eu lembro do que você estava falando, eu lembro de uma vez, eu estava numa palestra do José Arthur Gianotti, um professor de filosofia da USP, e ele falou, era uma palestra sobre estética, e eu lembro do que ele falou no começo da palestra, muito bem, que ele fala assim, hoje eu vou falar sobre algumas coisas que não são claras para mim. Imagina o cara fazer uma palestra sobre coisas que não são claras. Né? Hoje eu vou falar sobre coisas que não são claras para mim, porque eu estou trabalhando na ponta. E quando a gente trabalha na ponta, algumas coisas, por natureza, por definição, não são claras. E realmente não estavam claras, porque eu lembro que essa é a única frase que eu entendi do que ele falou naquela palestra. Mas essa é a beleza do Newbegin, do Keller, deles trabalharem nessas regiões fronteiriças e trazerem clareza, né? Tanto para quem ouve na igreja, quanto para os eventuais ouvintes que estão passando ali por perto e que podem ouvir o Tim Keller. Yuri, eu queria que você comentasse um pouco, dentro da tua formação pastoral e do teu trabalho pastoral, a importância que foi você valorizar essas coisas. Você comentou das questões do Nepal, mas quando você volta ao Brasil, no dia a dia do pastorado, essas questões no seu cotidiano, como que isso se desdobrou em teologia prática? Cara, quando eu fui para o Nepal, eu me preparei para uma realidade muito diferente da que eu conhecia aqui. Porque a gente já imagina, né? A gente cresceu ouvindo sobre a janela 1040, sobre os desafios da igreja perseguida, a igreja em lugares onde ela não tem quase nada de condições como a igreja aqui do Ocidente, onde nós crescemos, ela possui. Então eu fui muito aberto para conhecer novas realidades, novos desafios que a igreja encarava, e eu acho que aquilo que a gente estava falando, o que eu entendi foi que a igreja precisava ouvir mais. Eu fui aberto a ouvir, a conhecer desafios diferentes, ouvir de uma certa forma narrativas diferentes, e eu acho que eu parei para falar assim, puxa vida, eu acho que eu nunca fiz isso em casa. Eu sempre assumi que eu já sabia todas as perguntas que as pessoas tinham a fazer, e cada pessoa é um universo, né? Quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe que cada uma vem de um lugar, ela tem experiências que moldam toda a visão de mundo que ela tem, a sua fé, e eu acho que estar no campo, naquele campo, me trouxe um pouco de tolerância, né, e de curiosidade, de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, acho que esse foi o desafio. Quando eu retornei aqui, então, a primeira coisa que eu disse para mim mesmo, eu falei assim, olha, eu já vi muitos missionários que quando voltam para sua terra, vêm assim, puxa vida, eu gostaria tanto de estar no campo, há tanta necessidade no campo, e não aqui, e eles permanecem infrutíferos na sua própria terra, né? Isso foi uma das coisas que eu me apaixonei pelo Newbegin, né? Por essa rica produção teológica em dois ambientes completamente diferentes. E eu falei, olha, eu quero ser usado por Deus nesse ambiente onde eu estou, ouvir as perguntas que as pessoas têm a fazer aqui, e olhar para cada campograndense como um nepalês, né? Todos precisam de Jesus da mesma forma, e eu também. Então, eu acho que esse foi o pulo do gato que eu peguei assim no campo missionário. Às vezes a gente tem uma sensação de que, por a gente já estar adaptado à cultura,
no caso do missionário que fica no seu próprio local, que ele não é transcultural, né? A gente acha que a gente já conhece tudo que precisa conhecer para alcançar essas pessoas. Nada mais distante da realidade, né? Nada mais distante da realidade. O Michael Gorin, que é outro desses missiólogos da fronteira, né? E assim, estudioso do Newbegin, por sinal, ele sempre fala, se você quer saber o que é o mar, não pergunte para um peixe. Porque o peixe está ali, já nasceu ali, para ele aquilo ali é o normal. Então eu acho que às vezes essas experiências que a gente tem de tentar se retirar um pouco para observar, né, elas trazem muita riqueza para o exercício pastoral mesmo. E acho que a gente, quando a gente olha para a nossa realidade e percebe a transculturalidade em que nós estamos, né, se eu não me engano foi o James Smith que disse que antigamente você precisava cruzar o mundo para conhecer um hinduísta ou um budista ou até mesmo um ateu, para as pessoas que cresceram em alguns bolsões cristãos, né, era difícil você ia conhecer um ateu quando você estava na faculdade, né? Então, antes de você, se antes a gente precisava cruzar o mundo para encontrar essas pessoas, hoje elas habitam quase que dentro do mesmo indivíduo, né? Você encontra nessa pós-modernidade a pessoa que diz que crê em várias coisas que são totalmente contraditórias, né? Mas estão aqui. Então a gente vive numa transculturalidade. A gente precisa olhar para o ambiente que nós estamos e perceber isso também. Yuri, para finalizar, eu queria te perguntar uma coisa. Uma das palavras-chave aí que eu percebi que você usou é tolerância. Você acabou desenvolvendo uma tolerância maior. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre o desafio de fazer essa tolerância ser percebida por pessoas do nosso meio cristão que deveriam ser mais tolerantes, mas muitas vezes não são. O risco de nós sermos intolerantes com esses nossos irmãos, justamente porque eles parecem não entender esse aspecto da vida, né? Mas, assim, como que a gente faz isso na prática? Eu imagino que, assim como eu, você já tenha se deparado com esse tipo de situação, e existe uma tentação da gente jogar para escanteio esse irmão que é um irmão nosso, mas que ainda não entendeu algumas coisas. Eu acho que como você até tinha perguntado sobre a questão pastoral, a igreja local, ela nos dá um pouco desse traquejo também. A gente estava falando na aula da última semana na Escola do Discípulo, lá em Efésios 4, como que a gente tem que ser sempre humilde, suportar um ao outro em amor, porque a gente está vivendo, muitas vezes a gente vive fases diferentes das outras pessoas, a gente tem interesses diferentes das outras pessoas, e nós precisamos exercer essa tolerância. Em primeiro lugar, eu acredito que essa é a chave para todo tipo de tolerância, seja ela com outros cristãos ou com pessoas que estão de fora. A gente precisa oferecer ouvido, mais do que oferecer resposta pronta, a gente precisa sentar e ouvir. Nem todo mundo deseja ter a sua ideia ou seu ponto de vista acatado, mas todo mundo gosta de ser considerado, né? Então acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que sentar, a gente tem que ouvir e aos poucos mostrar através da própria experiência como que é enriquecedor quando a gente ouve pessoas que têm uma opinião diferente da nossa, como a gente cresce com isso, como que a vida ela é formada, é esse composê, é esse mosaico, né, de opiniões, de experiências, isso enriquece tanto a nossa vida. Então isso acontece dentro da igreja, isso tem que ficar claro na nossa fala, quando a gente oferece ouvido, quando a gente sente, a gente é permeável, a gente é aberto para o diálogo, realmente é um desafio, às vezes maior a gente falar com certas alas ou com certos cristãos que detêm algumas opiniões do que com quem está do lado de fora da igreja. Essa é a grande realidade. Mas essa é a tarefa de ser igreja. A gente precisa ser sempre humilde, tolerar uns aos outros em amor, sermos muito dóceis, como o Paulo fala também, né? E
Enfim, eu acho que esse sempre será um esforço. Quando isso não for um esforço, quer dizer que acho que a gente está errando. Sempre vai ser um esforço. É isso aí. Yuri, muito obrigado por nos atender, por essa conversa. Para mim é um prazer conversar com você e eu tenho certeza que você que nos escuta e que nos assiste também deve ter gostado bastante. Então, fique sintonizado, porque a gente tem destaque ABC2 na próxima semana, nesse mesmo horário, sempre às quintas-feiras. E, Yuri, mais uma vez, obrigado por atender o nosso pedido aqui. Grande Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Fico muito honrado pelo convite, muito feliz por a gente ter podido trocar essa ideia, né? Muito desejoso que a gente possa repetir isso outras vezes, a gente possa dialogar cada vez mais, e é isso aí, Deus abençoe vocês. Amém. Então vamos ficando por aqui, até a próxima, gente.